bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui é o professor Zé César, advogado tributarista, com especialização em Direito Aplicado ao Agronegócio. Bem-vindos a mais um Café com Tributarista. Pessoal, vamos só relembrar o que nós falamos na nossa última reunião, na nossa última live, que o produtor rural, ele não era contribuinte aí de 5 impostos. E eu quero fazer uma correção. Eu falei em 5 impostos, mas só nominei 4. Então, a ANP Federal, nós temos o PIS e a COFINS e temos o IPI. Eu esqueci de falar do IPI. O IPI foi extinto para todo o país, mas com exceção aí da Zona Franca de Manaus. Vai continuar. Isso aí é outro assunto, tá? Pessoal, então, como eu falei para vocês, nós temos aí a reforma tributária, será a extinção, entre aspas, né, de 5 impostos, a ANP Federal, que é o PIS e a COFINS, que são 2 contribuições, e também o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E no âmbito estadual, o ICMS, e âmbito municipal, o ISS ou ISSQN, também conhecido. Então, ela vai ser a junção desses 5 impostos que transformaram em 2, que é a CBS, que é a Contribuição Federal, e o IBS, a nível estadual e municipal. Muito bem, pessoal, por que essas informações são importantes? Porque o produtor rural, até então, só relembrando da nossa live passada, ele não era contribuinte desses impostos. Muito pelo contrário, porque ele não era industrial para pagar IPI, ele não é um comerciante que não vende mercadoria. Mas enfim, vamos lá, vamos em frente. Então, outra coisa que eu falei para vocês, que a diferença entre a CBS qual que é o grande imposto que sempre impacta diretamente o produtor rural, é a questão do imposto de renda. Que esse imposto de renda, geralmente, atualmente, ele tem a opção de fazer a opção no final do ano calendário. Deixa eu ligar meu relógio aqui, gente, para a gente não extrapolar os 15 minutos combinados, tá? Aqui é coisa rápida, aqui é feito para quem não tem tempo a perder, tá? É um papo rápido para informar vocês. Depois vai ficar salvo no YouTube, eu devo subir até semana que vem para o YouTube, vocês vão acessar por lá. Para não extrapolar o nosso tempo, coloquei meu cronômetro para rodar aqui. É 15 minutos, tá? E recapitulando, então o imposto de renda é aquele imposto que sempre impacta o produtor de forma direta. É uma alíquota que pode chegar até 27,5% da pessoa física. E a diferença entre a CBS e agora, além do imposto de renda, ele tem que se preocupar também com a CBS e o IBS. E o imposto de renda ele tem aquela opção de fazer a opção no final do ano calendário, no final da safra dele. Ele fez toda a safra dele, apurou os resultados, aí ele tem a opção de ir para o lucro presumido, lucro real ou até mesmo simples. Mas o simples no agronegócio é muito pouco utilizado, que não compensa para o produtor rural. E agora, com a CBS e IBS, você tem que fazer a opção antes do ano calendário. Por que essas informações são importantes, gente? Ou seja, se ele fizer aí a opção errada, digamos assim, ele vai ter que suportar o ano inteiro. Com lucro e prejuízo, ele vai ter aí que suportar essa opção durante o ano todo. Pessoal, por que essas informações são importantes? Porque, com isso, a reforma tributária, que é o tema de hoje, ela classificou o produtor rural, vamos falar em 3 modalidades, digamos assim. Ela trouxe quem é o contribuinte, quem não é contribuinte e o produtor integrado. Vamos entender cada um deles. Quem que é o contribuinte, gente? Qual que é a linha, vamos aproveitar o clima de Copa do Mundo, né? Qual que é a linha divisória do gramado? É o limite de 3.600 por ano, 3.600.000. Ou seja, quem fatura até 3.600.000 durante o ano, ele não é contribuinte. Quem fatura acima de 3.600.000, automaticamente ele já se tornou contribuinte da CBS e IBS. E o produtor integrado, que é aquele muito conhecido aí, integrado com a Sadia, BRF, Perdigão, JBS, muitas empresas, principalmente da cadeia de aves e suínos, utiliza-se muito essa metodologia do produtor integrado. Quem que é o integrado, gente? É aquele que a indústria, digamos assim, ela fornece praticamente toda a matéria-prima para esse produtor produzir a matéria-prima dela para ela colocar no mercado, né? Que são os cortes nobres, exportação, enfim.
Então esse é o produtor integrado. Então o produtor integrado, ele não tem que... Eu vou começar pelo integrado, depois eu volto nos outros. Os outros são um pouco mais complexos. O integrado é até mais simples de explicar. O produtor integrado, gente, ele não tem essa obrigatoriedade de respeitar esse limite de 3.600. Ele pode tanto faturar acima quanto abaixo. Deixa eu ali ver, o computador está saindo na tela ali. Minha cola está lá no fundo, gente. É ao vivo, é assim, tá? Então, o produtor integrado, ele... Vamos, coração, vamos, anda. Vamos. Tá. Beleza. Ao vivo, tá, gente? Então, o produtor integrado, ele não tem que respeitar esse limite aí de 3.600. Ele pode faturar acima, abaixo, ele tem a opção de ser ou não contribuinte. Agora começa, digamos assim, a problemática, digamos assim. Eu vou falar para vocês primeiro quem não é o contribuinte. Importante, esse limite de 3.600 é a somatória toda, tá? Se ele tiver mais de uma atividade, tudo vai ser somado. É o que acontece com o imposto de renda hoje. Se ele extrapolar esse limite de 3.600 por ano, ele automaticamente já se torna contribuinte da CBS e do IBS. Pessoal, qual que é a consequência prática de ser contribuinte ou não contribuinte disso aí? Se você fatura até 3.600.000 por ano, você não é contribuinte. Beleza. Se você não é contribuinte, você não vai gerar o crédito da CBS e do IBS para o adquirente. Como funciona isso, gente? Todas as vezes que a gente compra alguma mercadoria, vamos pegar o caso do produtor rural, você vai comprar os insumos da safra. Você gastou lá, hipoteticamente, 2 milhões de insumos, tá? Na hora que você compra esses insumos, você vai gerar um crédito, digamos assim. Você vai ganhar um crédito e vai gerar o crédito. Vamos imaginar para efeitos didáticos que esses 2 milhões, o imposto foi 10%. Pessoal, isso aqui é só para efeito didático, tá? Ninguém sabe o valor dessa alíquota ainda. Até essa semana passada, o secretário da Receita deu uma feliz declaração que é perigoso divulgar essa alíquota agora. Será por quê, né? Ano eleitoral, mas tudo bem, vamos em frente. Vamos imaginar que seja 10%, você vai gerar lá um imposto de 10%, vai dar 200 mil. Teoricamente, a hora que você for vender essa produção, você compra, vamos imaginar uma safra de soja, no 6 meses antes, você compra os insumos, para efeito didático. Então, você adquiriu aquele produto, você vai gerar um crédito de 200 mil. Quando você for vender a sua safra, daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando você for vender aquela safra, você vai ter lá você vai pagar o imposto. Hipoteticamente, você gastou 2 milhões de custo e vai vender por 4. Teoricamente, você teve um lucro de 2 milhões. Quando você for vender a sua safra, faturar os 4 milhões, você vai ter os mesmos 10%, daria 400 mil o imposto, digamos assim, na hora da venda do produto. Você já tem 200 que você ficou lá de crédito represado lá quando você adquiriu lá o insumo. Esse é o que a gente chama de diferimento, tá? É um conceito contábil, mas só para exemplificar. Muito bem. Qual que é a problemática aqui, gente? Quando eu sou contribuinte, agora eu tenho que misturar os dois conceitos para a gente entender. Deixa eu conferir meu tempo aqui, gente. Tá. Estamos no prazo ainda. Quando eu sou contribuinte, automaticamente eu vou gerar débito e vou gerar crédito. Tranquilo. Vai ficar aquela famosa operação mata-mata. Não tem muita dificuldade, entre aspas, né? Agora, quando eu não sou contribuinte, gente, eu não gero crédito. Isso pode ser que vai gerar um problema aí na cadeia para quem não é contribuinte. Por quê? O que vai acontecer? Vamos imaginar aqui que eu seja contribuinte e você que está me assistindo agora não seja contribuinte. Quando nós formos vender a nossa produção, a agroindústria vai fazer conta. Eu vou gerar apenas o que a gente chama de crédito presumido. O que é esse crédito presumido? Ele não é um crédito cheio. Como eu expliquei na aula passada, vamos prestar atenção na língua portuguesa, ele presume, né? Então, esse crédito presumido ele não é um crédito cheio. Vamos imaginar que aí, eu como contribuinte, vou gerar um crédito full para o adquirente, e você que está me assistindo agora, você que estão me assistindo agora, não é contribuinte, não vai gerar esse crédito cheio. Qual que é o critério? Vou falar assim, não se sabe o valor dessa alíquota, mas a lei trouxe lá uma regra.
é a somatória dos últimos 5 anos de compra e venda, digamos assim. Vai fazer uma média histórica que seria, teoricamente, esse valor desse crédito presumido. Mas ele não é um crédito cheio. Então, isso pode acontecer com duas situações lá na ponta, na hora de adquirir a produção. A agroindústria, que é o adquirente, ele vai fazer conta. Falou, César, eu como não contribuinte, eu já estou misturando quem é contribuinte, quem não é contribuinte, mas vamos lá. Ele vai chegar para o produtor que não é contribuinte e falar, ó, esse seu produto, esse seu grão, ele não me interessa, não é que não me interessa, fiscalmente ele não é interessante para mim. Então, pode acontecer duas coisas, ou a indústria vai apertar na hora do preço, consequentemente vai baixar o preço para compensar, ou vai te obrigar, grosso modo, a você se tornar contribuinte. É aquela situação, a lei trouxe uma opção facultativa, digamos assim, né? Facultativa entre aspas. Eu acho que ao fim e ao cabo vai acabar forçando todo mundo a se tornar contribuinte aí da CBS e da IBS, tá? Então isso aí é uma coisa que a gente vamos pagar para ver, mas essa é a primeira consequência prática é isso. O produtor não contribuinte, ele não vai gerar crédito, o crédito que vai gerar é um crédito presumido, que não é um crédito cheio. Isso, provavelmente, a agroindústria ela pode fazer conta nessa hora de adquirir o produto, de quem é o contribuinte e quem não é contribuinte. Aí, o contribuinte, é o que eu já falei para vocês, é quem fatura acima dos 3.600. Esse não vai ter muita dificuldade. Ele vai ter crédito cheio e vai gerar crédito cheio. Qual que é uma outra consequência prática disso aí? O produtor contribuinte ele vai aproveitar o crédito dele em máquinas e equipamentos. Vamos falar o lado bom da reforma agora. Então, praticamente aí vai ser a alíquota zero. Vai ser a alíquota zero aí. Alíquota zero, isenção, é o famoso jogo de soma zero. Vocês não precisam entender esses conceitos contábeis nem jurídicos, não. Resumindo, ele incorporou no patrimônio dele, ele não vai pagar, ele vai aproveitar aquele crédito ali na aquisição. E para quem não é contribuinte, tem um lado bom também, gente. Você também não vai pagar o imposto dessas máquinas e desses equipamentos. Se tem um lado bom, esse é o lado bom. Pessoal, por que essas informações são importantes, eu falei para vocês? Porque uma decisão errada, na hora de você definir se você é contribuinte ou não, ela pode ter um impacto financeiro muito grande. A reforma tributária que a gente sempre fala, ela não é uma reforma que vai mexer só com Não se trata de imposto apenas, é um modelo de negócios. É você fazer opção, se você vai ser arrendatário, se você vai ser arrendante ou arrendatário, se você vai fazer parceria, se você vai definir o seu modelo de negócios. Se você vai optar pelo simples, se vai ser pelo presumido, então isso aí exige planejamento. Essa semana, inclusive, semana passada, saiu aí uma notícia, acho que muita gente acompanhou, que a Receita adiou aí, que agora em julho, agosto, todos os profissionais liberais, inclusive produtor rural, médicos, advogados, dentistas, seriam obrigados a constituir um CNPJ, sem se tornar uma pessoa jurídica. Então essa decisão foi adiada para o ano que vem, para janeiro do ano que vem, mas não mudou nada a regra. 26, gente, é o ano do planejamento, é o ano de vocês ajustarem as velas. No nosso próximo encontro, eu vou falar um pouco mais, que uma das consequências práticas, eu vou falar para vocês sobre contratos. Contrato agora, gente, vai ser uma peça de engenharia fiscal e financeira. Talvez você pode ter um excelente contrato do ponto de vista do imposto de renda, mas pode ser péssimo na opção da CBS e do IBS. Pessoal, por enquanto nós vamos ficar por aqui hoje, respeitando o tempo limite dos 15 minutos. Agradecer os meus amigos que estão aí me assistindo. Eu não vou nominar todos aqui não, para não ficar deselegante, porque não aparece todo mundo aí na tela. Mas eu espero vocês na próxima terça, aqui às 6 da manhã, com o Café com Tributarista, onde eu vou falar para vocês sobre a importância dos contratos, tá? O contrato agora vai ter uma força muito grande nas relações dentro do agronegócio. Se já era importante, gente, se tornou mais importante ainda. Pessoal, meu muito obrigado. A próxima terça-feira espero vocês aqui, 6 horas da manhã, com mais um episódio
do Café com o Tributarista. Muito obrigado, bom dia, Deus abençoe a todos. Agora aprender a desligar, né? Uhum. Aqui.